Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 39. Diz assim o texto: Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A palavra que eu quero pregar nessa noite se chama Sextou com S de salvação. Sextou com S de salvação. Hoje é domingo, né? Domingo com D de Deus é fiel, mas na história que nós lemos é uma sexta-feira. Então eu quero levar você numa jornada nessa noite, a jornada de talvez a pessoa mais improvável para receber o Espírito Santo e de fato confessar e ser salvo. Eu quero te levar numa jornada no dia desse centurião romano. Como que esse dia se passa para que ao final do dia esse homem se ajoelhasse e dissesse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O que aconteceu no dia desse centurião? O que foram as coisas que aconteceram? Então eu quero te levar numa jornada comigo para você poder entender e viver um pouco da história desse homem, para a gente poder entender como que a gente chega no final do dia e esse homem completamente improvável, ele confessa que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Para a gente poder se identificar um pouco mais com o personagem, para a gente poder se identificar um pouco mais com esse homem, eu coloquei um nome para ele. Esse nome não é baseado na história em si, é uma conjectura. Eu pesquisei nomes comuns no Império Romano e eu decidi dar o nome para ele de Otávio. Vamos dizer que o nome desse centurião romano era Otávio. Agora a gente vai tentar entender um pouco como foi o dia dele. Então Otávio acorda mais ou menos às 4:30 da manhã, né? O galo canta a primeira vez, então ele sabe que o primeiro canto do galo é às 4:30 da manhã. Ele se levanta, vai ao banheiro como tem costume, dá um beijo na sua esposa, escova seus dentes, toma um café reforçado e sai de casa. No caminho para o seu trabalho, ele para numa vendinha para ele poder comprar ali um pão cevado para ele almoçar. E aí ele já deixa separadinho ali, não é, na vendinha do seu Augusto, um pacote de lentilhas. Era sexta-feira, ele ia chegar em casa, a sua esposa ia fazer o seu prato favorito, que era a sua sopa de lentilhas, que ele amava, que ele amava que a sua esposa fizesse isso. Otávio, já um homem experiente no seu trabalho, há muitos anos trabalhava para o Império Romano, um homem de confiança de Pôncio Pilatos, afinal era um centurião. O centurião era aquele que liderava pelo menos 100 soldados do Império Romano. Ele então deixa lá separadinho, leva o seu pão cevado, e quando ele está chegando no trabalho, são quase 6 horas da manhã, e ele já está pronto. Ele já está chegando no horário certo para poder ter um tempo tranquilo com seus soldados, para poder fazer a sua troca de turno. Ele chega tranquilo, sendo um homem já experiente, ele já sabe como funciona todo o ritual. Ele já havia crucificado muita gente, então ele sabe que ali, principalmente perto da Páscoa, provavelmente ele vai crucificar mais alguns rebeldes. Nada muito diferente do que ele normalmente fazia. É uma sexta normal para ele. É sexta-feira e tudo que ele quer é finalizar o seu turno e lançar a hashtag no Instagram, pastor Alexandre. Sextou. Né? Talvez passar um fim de semana nas ilhas gregas com a sua família. Tudo que ele quer é encerrar o seu turno, ir para casa e aproveitar um descanso com a sua família. Mas antes disso ele precisava cumprir seu trabalho, crucificar algumas pessoas. Nada fora do comum. Só que quando esse homem chega no trabalho, ele percebe que o clima está um pouco diferente e que aquele não seria um dia normal de trabalho. Havia um tumulto enorme. Era muita gente falando alto, era muita gente em volta, muita gente naquele lugar, uma gritaria para lá e para cá, uma gritaria gigantesca. E ele começa a perceber, porque ele não sabia o que havia acontecido no dia anterior. Na noite anterior, finalmente, os chefes
religiosos conseguiram pegar um homem chamado Jesus. Esse homem era notável por grandes milagres, por grandes ensinamentos, estava fazendo um alvoroço no meio religioso. Os judeus não gostavam muito dele e por muito tempo tentaram pegar esse homem, tentaram prender esse homem, mas não conseguiam. Então um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, se corrompe, vende Jesus por 30 moedas de prata, e quando Jesus está no Getsêmani, Judas chega juntamente com essa tropa de religiosos que levam Jesus até o Sinédrio. O Sinédrio é o STF religioso, não é? É o Supremo Tribunal Religioso, é o tribunal mais importante, e talvez o presidente do Supremo, vamos chamá-lo de Alexandre de Moraes, né? Ele tenta arrumar algumas acusações contra esse homem, mas não consegue. Ele tenta construir um caso contra esse Jesus, mas os testemunhos não são muito pertinentes um com o outro, as coisas não se encaixam, mas finalmente eles conseguem achar algo para levar Jesus até Pilatos. Aparentemente esse homem se declarava o Messias, e aí a confusão estava completamente formada. Otávio reúne a sua equipe e passa as instruções para aquele dia. Olha só, a gente vai, ficar ali no nosso posto. Quem mandar crucificar, a gente crucifica. Padrão normal, padrão de crucificação tranquilo. Vamos para mais um dia sem muitas intercorrências e que a gente possa aí ter um bom dia de trabalho. Ele chama o outro centurião, Cesarino, e fala para ele: olha, pode descansar, você merece. Depois do seu turno, você merece um descanso. Então Cesarino e sua equipe se recolhem e Otávio entra com a sua equipe para poder estar ali. Mas antes de ir embora, Cesarino deixa Otávio a par da situação. Aparentemente os chefes dos sacerdotes viraram a noite tentando acusar um homem, tal de Jesus de Nazaré, para crucificá-lo. Então logo pela manhã, assim que o sol nasceu, como diz lá em Marcos 15 no capítulo 1, eles levam Jesus até Pilatos com a acusação de blasfêmia. Ele estava se afirmando o Filho de Deus, o Messias, o Rei dos judeus, o que era uma acusação extremamente grave, mas extremamente comum nos tempos de Jesus. Haviam muitos movimentos messiânicos no tempo de Jesus. Revolta dos Macabeus foi uma delas. Então, apesar de grave, era uma acusação comum. Só que quando Otávio chega com a sua equipe, ele percebe que havia algo diferente nesse homem. No meio de todo aquele alvoroço, no meio daquela gritaria, daquela loucura, daquele negócio que é o tribunal, que é aquele monte de acusações para lá e para cá, havia apenas uma boca fechada: a dele. Ele definitivamente não era igual os outros milhares de presos que Otávio já tinha visto ser condenados. Porque os acusados, eles têm sempre muitos argumentos para se defender, não é? Eu, quando eu era mais novo, eu gostava muito de assistir aquele programa Polícia 24 Horas, né? Não sei se vocês já assistiram. E eu amava ver as desculpas das pessoas que eram presas. Não, senhor, eu sou estudante, eu sou trabalhador, eu trabalho no Lava Jato. E era normal que um acusado tentasse se defender, mas esse homem não. Ele estava quieto, parecia uma ovelha muda. Pena que Otávio não conhecia as Escrituras, porque se ele conhecesse, ele se lembraria que Isaías 53, versículo 7 diz que ele foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Pilatos então pede a palavra. Todos se calam, a ordem parece estabelecida, e ele pergunta ao acusado: você é o Filho de Deus? Como diz lá em Marcos capítulo 15, versículo 2. Otávio pensa: agora vem aí a tese de defesa desse homem. Agora vem aí a defesa dele. Ele vai levantar os seus argumentos, vai se explicar e vai se defender. Mas Jesus olha para Pilatos e diz: tu o dizes. O alvoroço começa de novo, gritaria, acusações pesadas contra esse homem.
uma gritaria e todo mundo acusando, crucifica, condena, faça isso, esse homem não vale nada, esse homem precisa ser condenado. Todos começam a gritar e Otávio não consegue parar de observar esse homem. Ele está calmo, sereno, tranquilo, não demonstra medo, não demonstra ódio, não demonstra desejo de vingança e nenhuma vontade de se defender. Parece que esse homem sabe o que ele está fazendo. Otávio então tira os olhos de Jesus e olha para Pilatos. Pilatos está de pé, com os olhos arregalados, estatalados, sem saber o que fazer. Em um reflexo de desespero, ele novamente levanta a mão e pede a palavra para conter a multidão. Todo mundo se cala novamente e Pilatos olha para Jesus e diz: você não vai responder? Olha quantas acusações estão fazendo contra você. Jesus levanta a cabeça, olha para Pilatos e não fala nada. Otávio, em uma reação incontrolável, leva as mãos à cabeça, como quem diz: não é possível que esse homem está fazendo isso. Ele não acredita no que está acontecendo diante dos seus olhos. Ele olha de novo para Pilatos, e Pilatos está estarrecido, mudo, abismado, impressionado, como diz lá em Marcos capítulo 15, versículo 5. E Otávio não consegue evitar o pensamento: que homem é este que consegue impressionar o imperador mais poderoso da terra? De novo, ele não conhecia as Escrituras, porque Isaías capítulo 52, versículo 14 diz: como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Se Otávio conhecesse as Escrituras, ele saberia: esse homem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero te falar algo nessa noite: não há nada mais poderoso do que a mensagem do Evangelho de Jesus. Não há nada mais poderoso do que a pessoa de Jesus Cristo. Quem conhece a mensagem que carrega, não teme diante os reis, não teme diante as provações, não teme diante as acusações, não teme diante os problemas, porque sabe que maior do que qualquer governo, maior do que qualquer corrupção, está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o súdito estava diante de um rei, ele deveria se calar. E Pilatos se cala diante de Jesus, porque ele poderia até ser o rei de Roma, mas ele estava diante do Rei do universo. Mas vamos voltar para a história. Pilatos não sabe o que fazer. Não existe crime nesse homem, não há o que acusá-lo. Ele não se parece como um daqueles milhares de rebeldes que Pilatos estava acostumado a lidar. E realmente Jesus não era um rebelde. Lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 48, quando eles vão prender Jesus, Jesus fala para ele: por acaso eu sou algum rebelde para vocês me acorrentarem? Porque Jesus não era um rebelde. Porque rebelião é quando nós decidimos não obedecer. Tem muita gente achando que está revolucionando quando é apenas um rebelde. Porque rebelião é desobediência, revolução é mudança radical em obediência. Tem muita gente dizendo: eu estou revolucionando. Não, você é só um rebelde, porque se você não está em obediência, isso é rebelião e não revolução. Jesus não era um rebelde, Jesus foi um revolucionário. Confiando nele ou não, o mundo é um antes dele e depois dele. Nós estamos no ano 2025 depois de Cristo, porque o mundo foi tão revolucionado por essa pessoa
que as pessoas não conseguiram mais contar a história do mundo de uma mesma perspectiva. Eles disseram, tem que ser um mundo antes dele e outro depois dele, porque ele mudou toda a história. Mas ele mudou toda a história sem cometer um ato de desobediência. Cuidado que você acha que você está revolucionando a sua família, mas você está sendo apenas um rebelde contra seus pais, contra a sua casa, no seu trabalho, contra o seu patrão. Isso não é revolução, isso é rebeldia. Jesus transforma o mundo radicalmente sem desobedecer o Pai, porque toda tentativa de revolução sem obediência é rebeldia. Pilatos está parado, congelado. Ele realmente não sabe o que fazer. Ele não quer condenar esse homem. Mas então veio da multidão uma sugestão. Era Páscoa. E na Páscoa, Pilatos, que era um populista, ele sempre libertava um prisioneiro escolhido pelo povo. O imperador então manda trazer Barrabás. E Otávio não consegue acreditar no que ele está vendo. Gente, Barrabás era um criminoso convicto. Um homem que tinha todas as provas acusatórias contra ele. Um rebelde conhecido e notado pelo Império Romano. Barrabás era membro dos Zelotes. Os Zelotes sempre provocavam tumultos e revoltas. Barrabás era um assassino convicto. Era alguém que carregava muitas mortes. Era impossível inocentá-lo. Barrabás merecia a cruz. Ele merecia a condenação. E agora estão lado a lado. Jesus de Nazaré, um homem que ninguém consegue acusar de nada, e Barrabás, um criminoso convicto. Otávio acha aquilo um absurdo, mas ele continua observando o julgamento. Pilatos então deixa a multidão decidir. A multidão, no começo um pouco hesitante, começam com um pequeno coro: Barrabás, Barrabás. E esse coro vai aumentando: Barrabás, 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 nós queremos Barrabás, liberte Barrabás. E eles querem libertar Barrabás. E Otávio não consegue acreditar no que está acontecendo diante dos seus olhos. E olha e vê na feição de Pilatos algo que ele nunca tinha visto antes. Pilatos não quer condenar Jesus. O imperador sanguinário, notadamente conhecido por seu orgulho em condenar os homens à cruz, um homem que não tinha pena de ninguém, que se orgulhava da quantidade de homens que ele havia condenado, não quer condenar Jesus. Definitivamente algo estava errado. O veredito já parecia certo. Pilatos estava prestes a bater o martelo quando um funcionário do império entra no meio do julgamento com um bilhete nas mãos. Aparentemente era um bilhete da mulher de Pilatos. E quando a mulher entra no negócio, aí fica mais sério, não é? Quando a mulher já vem dar um conselho, aparentemente essa mulher sofreu muito durante a noite, sonhando com esse homem. E essa mulher pede, a mulher de Pilatos pede para que ele não condene Jesus. Novamente, Otávio vê que Pilatos está hesitando em dar o veredito. E a multidão também percebe isso. E eles começam de novo um frisson: crucifica, 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 crucifica. Eles querem crucificar Jesus. Otávio então olha para Jesus e vê que ele está em paz, como se quisesse morrer no lugar de Barrabás, como se fosse se sacrificar por ele. Meus irmãos, sabe quem é Barrabás? Somos eu e você. Barrabás significa o prefixo bar, filho de, cego Bartimeu, filho do Timeu, Simão Pedro Bar Jonas, filho de Jonas. Abas significa pai. Barrabás é o filho de um pai, é o filho de alguém. Barrabás somos nós, que fomos colocados diante do tribunal ao lado de Jesus, e nós merecíamos a condenação.
Nós merecíamos a cruz, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos ser condenados, mas Ele se sacrificou por nós. Jesus queria morrer no lugar desse homem, um justo pelos injustos. Pilatos continua insistindo. Ele não quer condenar, ele não quer ser responsável pela morte desse homem, ele não quer esse homem na sua estatística. Pilatos, você já chegou a crucificar 500 pessoas por dia, o que é mais um homem nessa estatística? Pilatos não quer de jeito nenhum o nome de Jesus na lista dos homens que ele matou. Ele então lava as suas mãos, porque não tinha jeito. Ele era um populista. Ele ia fazer o que o povo queria que ele fizesse. Então ele condena Jesus a ser açoitado e crucificado. E outra pergunta vem na cabeça de Otávio: por que os açoites? Os açoites haviam sido banidos para cidadãos romanos, porque era uma condenação muito pesada. Era uma condenação de maior sofrimento. Então eles tiraram. Só quem era açoitado eram os escravos ou os rebeldes extremos. Então Otávio se pergunta: por que os açoites? Parece que esse homem está sendo condenado pelo crime de outra pessoa. Parece que a condenação dele era uma punição que não foi ele que cometeu. E sabe de quem era essa punição? Era nossa. Isaías capítulo 53 diz que nós o olhávamos e o refutávamos e o tínhamos como aflito de Deus e oprimido, contudo eram os nossos pecados que ele estava carregando. A condenação que ele carregava era minha e era sua. Colossenses 2 diz que ele rasgou o escrito de dívida que era nosso. Então quando os soldados açoitavam Jesus, não era a carne dele que estava sendo rasgada, era a nossa dívida, era a nossa condenação. E mesmo contrariado com o veredito, Otávio é um soldado obediente. Já está perto da aposentadoria, não tem por que arrumar problema agora. E ele vai obedecer. Afinal, ele não pode perder seu emprego. Então ele reúne os seus soldados e começa a dar instruções a respeito de como aconteceriam aqueles açoites. Então um dia que já estava estranho, fica mais estranho ainda, porque seus soldados estão meio malucos da cabeça. Eles começam a debochar de Jesus, coisas que eles não faziam com tanta vontade. Eles colocam um manto sobre Jesus, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e debocham dele. Salve o rei dos judeus! Salve o rei dos judeus! Se ajoelhavam diante dele, zombavam dele. E sabe qual é a ironia de tudo isso? O homem que estava sendo zombado por se dizer rei, era de fato o rei. O homem fraco era o todo-poderoso. O homem que foi derrotado venceu a morte para sempre. Levaram então Jesus para a cruz. Mas antes de crucificá-lo, buscaram aliviar o seu sofrimento, oferecendo vinho e mirra. E ele recusa. Jesus quer sofrer até o fim, em todos os momentos, porque a sua maior dor não foram os açoites. A sua maior dor não foram os cravos nas suas mãos. A sua maior dor foram os nossos pecados. O único momento em que Jesus hesita é no Getsêmani, quando ele está ajoelhado diante de Deus e ele começa a experimentar o cálice da ira de Deus, suar sangue pelos pecados da humanidade, e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. A maior dor de Jesus não foram os cravos que o pregaram na cruz, não foram os açoites que rasgaram a sua carne, foram os nossos pecados. A cruz foi mais fácil que o nosso perdão.
Mas o seu sofrimento não pode ser comparado com a alegria que ele sentiria ao ver o resultado da cruz. Isaías capítulo 53, versículo 11 diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Então, às 9 horas da manhã, que dia! E se passaram só 3 horas de turno. Que dia! Que coisa terrível! Levantam Jesus na cruz. Otávio respira fundo como quem diz: foi difícil, mas acabou. Missão cumprida. E ele fica ali diante da cruz, observando aquele homem. Talvez conversando com seus soldados, passando ali um feedback de como foi, achando que aquele dia havia chegado ao fim, que aquele momento havia chegado ao fim, mas mal sabia ele que o dia estava. Ele já sentiu o cansaço, o esgotamento emocional. E enquanto ele conversava com seus soldados, se alinhava para uma próxima tarefa, ele olha para o céu e o sol está bem em cima deles. E ele calcula ser mais ou menos meio-dia. O sol está aqui, mais ou menos meio-dia. Mas em alguns minutos, algo estranho acontece novamente. Que dia esquisito. Algo mais esquisito acontece. O sol que brilhava forte no momento mais ensolarado do dia, de repente é tomado por uma densa escuridão. O mundo que antes estava ensolarado, agora está em uma densa escuridão. Mas é claro, eles estão matando a luz do mundo. Otávio então percebe que o mundo sem Jesus é um mundo de trevas. Ele olha para o seu redor e ele percebe que o mundo sem Jesus é um mundo de escuridão. Então ele olha para si mesmo e percebe que a sua alma, o seu coração, a sua vida, as suas emoções e os seus sentimentos estavam iguaizinhos o ambiente à sua volta, em trevas desesperadoras. Eu imagino o contexto, aquela escuridão, as pessoas desesperadas, gritando para lá e para cá, não havia iluminação pública, estavam todos em densas trevas, e pior do que o desespero das trevas que o cercam, Otávio se desespera pelas trevas do seu coração, por uma realidade que ele carregava dentro dele. Ele percebeu quão assombrosa é uma vida sem Jesus, um mundo sem Jesus, uma alma sem Jesus. Mas Isaías no capítulo 9 nos deixa uma promessa: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E naquele cenário desesperador, gente gritando, gente correndo, desespero, a mãe tentando achar os filhos, crianças chorando para lá e para cá, aquela realidade desesperadora, sem saber para onde ir, ou até mesmo o que fazer. Naquele momento, Otávio ouve um grito que se destaca no meio dessas trevas e rompe nesse dia totalmente anormal. Era Jesus entregando o seu espírito. Otávio então completamente apavorado, não pela escuridão que toma o mundo, mas pelas trevas que tomam o seu coração. Ele não sabe mais o que fazer. Mal sabia ele que ele não precisava fazer nada, porque algo já estava sendo feito em seu favor, e isso transformaria a sua vida para sempre. Quando Jesus grita da cruz: está consumado, algo acontece lá no templo, mas não no átrio externo, no átrio interno, no lugar santo, não, no lugar específico.
entre o lugar santo e o santo dos santos. Nesse lugar havia um véu espesso, pesado e que vivia fechado. Esse véu era uma clara declaração que era impossível que um homem pecador se relacionasse com um Deus santo. Dentro do Santo dos Santos, apenas o sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer o sacrifício do holocausto. Ainda assim, ele entrava com um sininho amarrado na cintura, porque ele ficava ali na oração, no sacrifício, enquanto ele estava andando, o sininho batia. Se aquele sininho parasse de bater, ficavam os homens com a corda lá fora, porque eles diziam: ih, entrou em pecado, morreu, vamos puxar ele. Essa era a realidade. Esse véu espesso, mas o grito de Jesus, que rasga as densas trevas que tomavam o mundo, rasga também o espesso véu que separava os homens pecadores de um Deus completamente santo. Aí alguns poderiam dizer: mas foi um homem que foi lá e rasgou. Não foi, porque há um detalhe: quando esse véu é rasgado, ele não se rasga de baixo para cima, ele se rasga de cima para baixo, como quem diz: a aliança que eu estou estabelecendo não depende da performance dos homens, mas da vontade de Deus. Ela começa em Deus e termina em nós. Ela começa no alto e termina na terra. A aliança que nós temos com Deus não depende da nossa performance, não depende das nossas boas obras, depende apenas do amor e do sacrifício de Jesus. Não é uma aliança momentânea e passageira, é uma salvação eterna. Agora a barreira que nos separava de Deus foi removida, não pelo mérito do homem, mas pelo sacrifício do próprio Deus. Agora todo aquele que crê pode usufruir da presença de Deus. E o véu se rasga, não só para que o homem entre na presença, mas para que a presença saia ao encontro dos homens. Não é mais no templo, não é mais no monte. Chegou a hora, mulher samaritana, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Marcos, no seu evangelho, ele nos narra quem foi a primeira pessoa que teve acesso a essa presença irresistível. O mais improvável de todos, o centurião que havia crucificado Jesus. Quando o grito irrompe as trevas, rasga o véu, esse homem se ajoelha diante de Deus. E eu imagino, com lágrimas nos olhos, ele olha para a cruz e diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Agora, um detalhe sobre a vida desse homem, porque ele não viu milagres. Ele não seguiu Jesus para ver Jesus curando a sogra de Pedro, ou o leproso, ou chamando Lázaro da sepultura. Esse homem não viu sinais. Esse homem não viu Jesus expulsando demônios, declarando a autoridade de Jesus. Ele não estava no barco quando Jesus andou sobre as águas. Tudo o que ele viu foi a cruz. E isso foi suficiente para mudar a história dele. Igreja, tudo que nós precisamos é saber que Ele morreu por nós na cruz para a nossa vida ser mudada. Pare de vir aqui negociar o seu relacionamento com Deus por conta de milagres. Para de vir aqui negociar o seu relacionamento com Deus, se o seu dinheiro vai estar na conta, se não vai estar. Tudo que nós precisamos é da cruz de Cristo. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Tudo que esse homem viu foi um Deus que parecia fraco, mas ele entendeu que o poder de Deus se aperfeiçoa
nas nossas fraquezas. Ele se ajoelha e diz: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Eu quero concluir nessa noite dizendo: o sacrifício da cruz, a crucificação, não é um fato histórico apenas, mas é um fato que mudou a história. E a cruz pode mudar a sua história hoje. E Jesus pode mudar a sua realidade hoje. Jesus pode mudar a sua história hoje. Eu não sei quais foram os pecados que você cometeu até esse momento, mas eu tenho 90% de certeza que você não é pior do que o cara que crucificou Jesus. Do que o cara que pregou Jesus na cruz. E se houve esperança para esse improvável, há esperança para você. Se houve salvação para esse improvável, há salvação para você. Tudo que você precisa é olhar para a cruz e declarar que Ele é o Filho de Deus, que vive e que reina sobre a sua vida. Vamos nos colocar de pé nessa noite?